humano vai querer aprender seu idioma ou vai fazer você aprender o dele? Exato. Para falar 14 línguas, né? Eita, pega. Eu tenho um amigo que fala 7 idiomas. Cara, eu não consigo aprender nem um português direito. Então, pessoal, olha aqui, por exemplo, duas citações que eu peguei aqui para vocês. O hebraísmo no texto grego do Novo Testamento, de Mayara Gondim, ele diz o seguinte: um ponto importante a se considerar, que faz muita diferença para a gente entender a Bíblia, é entender que naquela época era um contexto multilingüe, sendo possível afirmar que o judeu daquela época conseguia se comunicar, ao menos compreender, em 3 línguas. Outra passagem que nos faz a referência dos pensadores lá da Grécia, ele usa a referência em Atos 17. Então o próprio Deus ele fala da referência. Vocês ouviram o que foi dito? Ah, perfeito. Isso mesmo, eu falei isso aí na aula de número 1. Mateus capítulo número 5. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo. Da onde que está essa frase? Platão. Platão e herdado pelo livro dos Essênios. Ou seja, Jesus conhecia. Está lá em Platão que o verdadeiro amor consiste em amar os amigos e odiar os inimigos. Jesus supera Platão. A gente segue Jesus, não Platão. Embora eu goste de filosofia, eu sigo Jesus e não Platão. Craig Bomberg, na página 25, Jesus e os Evangelhos, diz o seguinte: assim, muitos judeus na Palestina podiam muito bem ser ao menos razoavelmente trilingües. Ou seja, Jesus falava 3 idiomas? Sim. Jesus falava grego? Sim. Jesus falava aramaico? Sim. Jesus falava hebraico? Sim. E existem trechos que nós sabemos que literalmente Jesus falou diretamente do grego por conta do Apax Legômenon, por conta dessas questões que eu falei, esse jogo de palavras que parecem rimas, estilos literários que só dá no grego. E então Jesus era muito inteligente, tá? Vamos continuar então? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Então sim, respondemos a questão... Desculpa, alguém ia falar alguma coisa? Então Jesus falou sim, respondemos a essa pergunta. Jesus falou grego sim, pois Jesus falava grego sim. A tradução que mais usavam naquela época se chamava Septuaginta. E a Septuaginta era uma tradução grega. Mas, Luiz, eu estava vendo o Ariovaldo, naquela pregação dele sobre a igreja que não existe mais, e ele falou que a palavra igreja, naquela época lá, naquele contexto, ela significava pessoas, um grupo de pessoas que se reúnem para falar sobre algo. Será? Vamos ver agora. Agora nós vamos começar a fazer o que o Bruno se propôs a fazer aqui, que é o quê? Vamos ver agora o que significa igreja. Tá? E pessoal, aguentem aí que, olha, confia em mim. Nossa, Luiz, parece que tá meio difícil. Confia em mim que isso... A aula de hoje, inclusive essa é a minha pesquisa do meu mestrado. Então, confia aí, pessoal. A gente vai começar lá no Egito. Vai ser um pouco na resposta, eu tinha entendido se chamasse para fora, e fora do mundo, isso, para você não... Exatamente, isso aí é verdade. Chamasse para fora dos seus lares, sair do seu conforto e... Oi. Será? Pode ser. Muito bom, Lucas. Ótima sugestão. Você concorda com ele, meu irmão? Ou você acha que ele é herege? Cabe o contexto da igreja missionária. Muito bom. A questão que nós precisamos descobrir é o quê? Quando os discípulos estão lá em Cesareia de Filipe, Jesus levou para Cesareia de Filipe, e eles estão conversando com Jesus, e eles ouvem de Jesus: eu vou edificar igreja, eclésia. Quando eles ouviram essa palavra, o que vinha à mente deles? O que eles sabiam que aquilo era? É isso que nós precisamos descobrir. Para isso, nós vamos, pessoal, estudar toda a memória desta palavra na cultura dos discípulos de Jesus. Toda a memória, tudo que aconteceu na história. E isso começa lá no Egito. Quem se lembra do Egito? Vamos lá no Egito. Vamos lá no Egito. O Egito era, antes de tudo, antes de crescer, eles eram nômades. O que é nômade? Quem falou? Tipo cigano, boa, ótima analogia. O nômade é o que fica andando. Chega aqui, fica um tempinho, depois chega aqui, fica mais um tempo, depois são nômades. Nômades.
Por que os egípcios deixaram de ser nômades? Por conta dos rios, principalmente o rio Nilo. Quando eles descobriram que ficar perto do rio é melhor, o Nilo está aqui e eles começaram a ficar perto do rio. Aí, passou um tempo, o rio deu enchente, destruiu as coisas que ele tinha. Aí, depois que acabou a enchente, eles falaram, vamos voltar para lá, acabou a enchente. Depois de um tempo, deu enchente de novo. Que negócio estranho. Aí sabe que nasceu o calendário. O calendário nasceu para eles conseguirem prever quando o rio sobe e quando o rio desce. Exatamente. Vamos marcar os tempos e as épocas. Então, o que eles faziam? Em vez deles morarem aqui, eles se afastaram, viram, por exemplo, vamos supor que a enchente chegava até aqui. Então, eles moravam por aqui. E aí, quando eles sabiam que a enchente passou e tal, estava passando, eles começavam a plantar aqui, o rio voltou e ficou essa terra totalmente irrigada com muito mais, sei lá, eu não entendo, muito mais capacidade de dar frutos. Quando eles sabiam que estava voltando a enchente, o que eles faziam? Eles colhiam tudo exatamente. Então isso fez com que o Egito se tornasse uma potência econômica. Eles construíram canais de irrigação e tal. Aí lembra que eu falei para vocês na aula de número 4 sobre a origem das cidades? Aí eles têm as ferramentas, precisam do que produz a ferramenta, precisam do que arruma a ferramenta, precisam do médico, precisam disso. A cidade começou a crescer, ao ponto de se dividir entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Só que eles ainda eram tipo assim um grupo de tribos, uma tribuzinha aqui, tal. O que aconteceu? Um dia, o Alto Egito invadiu, tipo assim, estava um cara que virou tipo um imperadorzinho aqui, dominou todo mundo, e o Alto Egito invadiu o Baixo Egito. Quando o Alto Egito invadiu o Baixo Egito, isso aqui se tornou um império só. Foi aí que surgiu o primeiro faraó. Quando o faraó domina tudo, agora tudo se torna do faraó. Não existe mais propriedade privada. Ninguém tem mais nada. Tudo é do faraó. E o que as pessoas têm, só tem por proximidade por faraó. Então, no Egito, se dividiu em 4 classes. Faraó. A primeira classe se chamava Pati, que eram o quê? Os sacerdotes. Eram os nobres, altas classes, enfim, e os familiares desse pessoal. A segunda classe se chamava os Henmet. Deixa eu confirmar se essa palavra chatinha, né? Então deixa eu confirmar se é assim mesmo. Isso, Henmet, certinho. Uhum. Esses Henmet eram o quê? É um escalão secundário de administradores, chefes militares, eram engenheiros, arquitetos, escribas, etc. Beleza? Abaixo desse aqui havia o Rehit, que eram os camponeses, que eram conhecidos como felas. E abaixo de todos esses haviam os abandonados, os lixos, os piores do que os camponeses, os escravos. Luiz, o que isso tem a ver com o Egito? Pessoal, vão anotando essas informações na mente de vocês ou em qualquer lugar, só para vocês entenderem o que? Daqui a pouco, vocês vão entender como tudo isso aqui tem a ver com essa memória de Eclésia. Ou seja, eles estavam debaixo de uma tirania. Tudo era do imperador. Eles não tinham participação, vamos supor, política nenhuma. Não tinham direitos nenhum.
Os camponeses tinham terras concedidas pelo faraó. Não era do camponês, era do faraó. Assim, ó, vou deixar um tempinho com você e você vai ter que me pagar imposto, vai ter que fazer isso. Agora os escravos nem terras tinham. Eles eram assim o lixo humano. Tratados piores que animais. Apanhavam. Aí eu te pergunto, de qual dessas classes Deus chama para que esse povo se torne a manifestação do seu reino? Qual é dessas classes? Desse aqui. Vocês têm noção dessa classe aqui? O que para eles não tinha valor nenhum. Para eles matar um escravo era assim, ó, lixo humano. Não tinha direito nenhum, não tinha nada. Eles faziam serviços que nem os camponeses queriam fazer. De repente, chega um tal de Moisés, que era um fugitivo, com uma união de escravos, eles começam a querer exigir que o faraó os liberte. Entendeu? E aí Deus chama esses escravos. Deus luta por esses escravos. Esses escravos são retirados para o deserto. Lá no deserto, meus irmãos, tem várias vezes. É porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é uma reunião informal. Por exemplo, vamos fazer uma reunião na casa da Daniela, aí a gente vai lá e toma um tereré e tal. Outra coisa é a gente falar assim, cara, precisamos fazer uma reunião porque tal missionário foi preso e a gente precisa se movimentar. Percebe a diferença de categorias dessas reuniões? Então, quando o povo de Deus é convocado para o deserto e é convocado para uma assembleia, para uma reunião, para um objetivo específico, isso é chamado de, no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, kahal, essa palavra aqui, ó. Luiz, o que isso tem a ver com igreja? Vocês vão entender. É que a gente precisa aprender o que estava na mente dos apóstolos quando eles ouviram as palavras de Deus, então, do nível mais baixo, levanta um povo. Este povo é chamado em hebraico de kahal. Deus livra o seu povo da tirania, escolhendo os mais baixos e os leva para uma missão. Agora, qual é a missão deles? A manifestação do máximo bem, reino de Deus. Deus começa a dar leis para eles, Marilete. Ei, vocês que são os escravos. Agora eu vou falar o que eu quero que vocês foram escravos. Eu vou falar o que eu quero que vocês sejam. Agora vocês vão ser luz para as nações. Agora vocês vão cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Agora vocês vão anunciar a minha lei. Agora vocês vão ter cultos puros. Agora, quando vocês guerrearem, os pagãos aí, quando o guerreiro não torna os outros escravos, vocês estão proibidos de guerrear e fazer as pessoas se tornarem escravas. E Deus começou a dar lei trabalhista. Pessoal, olha, quando a gente começar a estudar o sábado, tem um livro que nós vamos estudar aqui só sobre o sábado, como o sábado foi revolucionário para a época. Não tem nada a ver, infelizmente, com o sábado adventista. Foi revolucionário. Revolucionário, tá? Então Deus convoca um povo para que este povo se torne agora a força através do qual o reino de Deus se manifestará no mundo. E como é que o reino de Deus vai se manifestar no mundo? Anúncio, testemunho, cuidado de órfão, cuidado de pobre. Deus diz assim, ó, quando vocês eram escravos eu não lutei e cuidei de vocês, agora vocês vão lutar também pelos outros. Vocês não eram órfãos? Cuidei de vocês. Vocês não eram estrangeiros? Eu ouvi vocês dos níveis mais baixos. E eu dei o de comer para vocês. Quando vocês estavam com fome, eu lhe dei de comer aqui no deserto. Quando estavam com sede, eu lhe dei de beber aqui no deserto. Não deixei vocês passarem frio, os aqueci. Não deixei vocês sem roupas, porque fazia com que as roupas crescessem no próprio corpo de vocês. Então agora vocês façam o mesmo. Aqueçam os que estão com frio, cubram os que estão com frio, alimentem os que estão com fome, dê água aos que têm sede. Anunciem essa verdade. Então deu para entender quem é esse povo aqui? Qual é o objetivo disso? Manifestação do máximo bem comum da luta pelo reino de... Meu Deus, será que está gravando? Está gravando. Que susto.
Tá gravando. Tá, vamos continuar. O que acontece depois? Até uma curiosidade que eu queria falar para vocês é o seguinte. Curiosidade, tá bom? Qual é a atividade econômica principal do Egito? Acabei de falar para vocês. Cultivo. Agricultura, cultivo, por causa do quê? Do Nilo. Tem até um autor chamado Heródoto, que ele se escreve a história, e está anotado aqui até o capítulo certinho. Heródoto, livro 2, capítulo de número 10. Ele diz o seguinte, que o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito só existe porque o Nilo existe. A potência que o Egito era por causa do Nilo. E o Heródoto ainda diz o seguinte, se não tivesse o Nilo e essas enchentes, o Egito passaria fome. Então a principal atividade econômica do Egito era a agricultura, por conta do Nilo. Esse povo que está no deserto, qual é a principal atividade deles? Qual é a principal atividade desse povo? Não, econômica. Enquanto eles andavam no deserto? Eles estão bem fracos, mas eles ainda têm alguma coisa que eles levavam com eles e começaram a cuidar. Os ouros. As ovelhas, os animais. Animais. Eles são um povo pastoril. Então, quanto o Egito é um povo da agricultura, o Israel é um povo do pastoril, do pastorado, povo pastoril. E aí tem um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, que ele vai fazer um estudo, um comentário sobre Gênesis, quando Caim e Abel chegam para sacrificar o Senhor. O que Caim leva? Caim leva o melhor daquilo que ele tinha plantado. Caim leva dos frutos da... E o que Abel leva? Leva do Ani? O Mário Ferreira, quando comenta esse texto, diz que isso é uma imagem profética do povo que Deus escolheria. Por quê? Porque é o Egito que entrega que tem a sua força econômica na agricultura. Mas a adoração que Deus ouviu foi a adoração do Egito ou foi a adoração dos escravos no meio do deserto dos pastores? Então, o Mário Ferreira dos Santos diz que Deus está dizendo aqui, Deus preferiu os pastores, os sujos em torno dos animais. Deus preferiu os sujos, nômades e moribundos. Deus preferiu aquela adoração. Interessante, né? Isso é um sinal de quem Deus poderia ter escolhido a estrutura gigantesca do Egito, mas ele preferiu escolher o povo pastoril. Ele preferiu ouvir a adoração dos escravos, ele preferiu ouvir a adoração dos moribundos andando no deserto. Esse é o nosso Deus. Continuando. Então, pessoal, Deus convoca esse povo, Deus escolhe os pastores, Deus escolhe os descendentes de Abel, Deus escolhe os cordeiros, né? E aí, passado, esse povo obedece à aliança, o que eles fazem? Eles anulam a aliança. Isso eu falei para vocês na aula de número 3, eu acredito. Eles anularam a aliança, se afastaram de Deus. Quando eles anularam a aliança, o que aconteceu? Eles foram vítimas do quê? Dos impérios, das exílios, etc. Aí, pessoal, nós vamos ver agora onde que entra o grego. Porque agora, o que acontece? Vamos apagar isso aqui. Podemos apagar isso aqui? Posso? Posso? O que acontece agora? Aparece um grande homem na história chamado de... Vamos ver quem vai acertar primeiro. Pronto, muito bom. Alexandre o Grande. Quem sabe... Concordo. Quem sabe quem era o professor do Alexandre o Grande? Vamos ver quem vai acertar primeiro. Vou começar a escrever aqui, ó. Olha o professor dele. Quem falou? Parabéns, Mário. A Mário falou primeiro que eu vi. Aristóteles era o professor de Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande, pessoal, dominou o mundo.
Ele se tornou o grande imperador da época. E o Alexandre o Grande falava qual língua? Grego. Então, nesse momento, o grego se torna não somente a língua mundial, mas se torna muito mais do que o inglês de hoje. Porque o inglês de hoje é uma língua mais famosa. Mas nós não estamos sob uma opressão dos Estados Unidos ao ponto do inglês ser obrigatório aqui. As negociações. Agora imagina aqui no Brasil que nos cartórios só assina documento em inglês. Que tudo agora oficial e burocrático é só em inglês. O povo não vai acabar aprendendo inglês? Exatamente. Era isso que acontecia naquela época. Luiz, o que tem a ver com Alexandre o Grande? Pessoal, agora vocês vão ficar doidos com uma história. Quando o Alexandre o Grande se converteu. Isso lá no ensino médio ninguém fala. Nem na faculdade ninguém vai falar. Mas o Alexandre Grande se converteu. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão que está do lado. Não vou fazer isso. Vamos lá. Vou deixar essa palavra aqui, ó. Lembrem-se dessa palavra, o carral, tá? O que acontece? Quando o Alexandre o Grande domina tudo, está dominando ele manda uma carta para o sumo sacerdote de Israel, chamado Jado. Isso aqui, pessoal, está no período interbíblico. O que é o período interbíblico? É a passagem entre o Antigo e o Novo. Perfeitamente. O Antigo Testamento acabou aqui, o Novo iniciou aqui. Aqui tem um período de 400 anos. As Bíblias antigas, quando acabava o Malaquias e iniciava o Mateus, eles vinham com 4 folhas em branco, simbolizando 100 anos cada. Eu nem sei se tem hoje em dia, se vem. Não, nem vem mais, né? Hã? Só um espaço. Só um espaço, né? Então, isso aqui aconteceu, todas essas coisas que eu vou narrar agora, aconteceu nesses períodos. Tá bom? O que aconteceu? O Alexandre o Grande mandou uma carta para o sumo sacerdote dizendo o seguinte, ó. Ele enviou uma carta para o sumo sacerdote Jado, ó, esse é o nome do sumo sacerdote da época, Jado, lhe pedindo 3 coisas: auxílio, comércio livre com o seu exército e a mesma assistência dispensada ao antigo rei. Ou seja, o antigo rei, o sumo sacerdote, foi leal. Então, assim, ó, tudo que vocês foram com o antigo imperador e tal e rei, eu quero que agora vocês sejam comigo. Porque agora eu sou imperador. Olha aqui o que o sumo sacerdote fala. Cara, eu não posso ser leal a você, porque eu prometi lealdade ao anterior, e por isso eu não posso negar a minha aliança que eu fiz com ele, né? Então eu não vou poder. O Alexandre o Grande ficou doido, demoniado. Assim, então você vai ver quem que eu sou de verdade. Vou aí, vou destruir tudo. Aí, olha só, pessoal, isso aqui está no, livro do Flávio Josefo, Antiguidades, página 536. Então, o ilustre conquistador, ou seja, Alexandre o Grande, começou a ir para Jerusalém para destruir. E o sumo sacerdote estava sabendo de como ele estava com raiva. E vendo que todo o povo está em perigo, o sumo sacerdote ficou preocupado e ele recorreu a Deus. Em orações públicas, sacrifícios, clamor a Deus, convocou o povo para clamar junto. Então Deus apareceu em sonho para o sumo sacerdote Jado. E lhe disse a seguinte coisa: sumo sacerdote Jado, você vai fazer o seguinte, você vai pegar flores, todas as flores que você tem, e você vai espalhar pela cidade inteira no chão, nas paredes. E você vai espalhar flores na entrada da cidade. Você vai abrir todas as portas da cidade, não vai deixar nada fechado. Você vai pegar suas vestes sacerdotais e vai mandar todos os seus auxiliares vestidos de branco e vocês vão ir até a entrada para esperar o Alexandre o Grande sem nada temer a ele, porque eu vou proteger vocês. Aí o sacerdote Jado, quando soube que ele estava vindo, fez isso. Encheu de flor, foi até a entrada, ficou lá com as vestes de sumo sacerdote e com todos os auxiliares de branco. Aí o que aconteceu? Eu vou pular aqui que não vou ler tudo isso aqui não. O que aconteceu, pessoal? Quando Alexandre o Grande chegou, imagina só a cena. O cara vindo, acabou de matar um monte de gente, tá vindo para destruir os judeus. Aí quando ele chega, tá um monte de flor,
tá tudo aberto, tá o sumo sacerdote assim, e tá aquele coralzinho de gente assim, de branco. Parecendo um monte de anjinho com asinha, tudo de branco. O povo que estava com Alexandre o Grande falou, cara, esses judeus é doido, vão matar toda essa gente. Aí o Alexandre o Grande foi indo para cima do sacerdote. Quando ele chegou perto do sumo sacerdote, ele se ajoelhou e ele começou a adorá-lo. Aí o povo começou a assustar e falou assim, cara, você está adorando o sumo sacerdote? O que você está fazendo? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que, pá. Cara, a gente tem que destruir esse povo. Aí o Alexandre o Grande disse assim, não, eu não estou adorando o sumo sacerdote, eu estou adorando ao Deus que ele serve, que tinha um nome de Deus escrito, acho que em alguma coisa na testa. Eu estou adorando este Deus, porque quando eu estava em campanha, esse Deus apareceu para mim com essas mesmas vestes. E disse para mim assim. Quando ele viu aquilo ali, cara, ele ficou espantado, se ajoelhou, começou a adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fez sacrifícios no templo, começou a ouvir conselho, começou a ouvir ensinamento. Aí ele olhou para o sumo sacerdote e disse assim, sumo sacerdote, me diga como eu posso servir vocês, como eu posso ser benevolente com a nação de vocês. O sumo sacerdote pediu apenas uma coisa, além de liberdade religiosa, obviamente, né? Ele pediu o seguinte, permita que a gente não pague um imposto do sábado e do 7º ano. Por quê? Naquela época, os impostos eram contados, cada dia você tem tanto para passar. Só que como no sábado eles não trabalhavam, e no 7º ano eles ficavam o ano inteiro sem trabalhar, ficaria difícil para eles. Porque a nossa lei, ô Alexandre, diz pra gente não trabalhar no sábado e nem trabalhar no ano Shemitah, que é um ano inteiro sem trabalhar. Aí o Alexandre disse o seguinte, beleza então, vocês não vão precisar. O Flávio José, quando ele narra isso, ele disse assim, aí ele fala do samaritano, né? Ele disse assim, esse samaritano safado, quando eles falam que não é judeu, fala que não gosta de nós, mas na hora que é interessante para ele fala que é judeu. Diz que os samaritanos chegaram no Alexandre o Grande e disseram, livra o imposto de nós também. Aí o Alexandre o Grande perguntou, vocês são judeu? Ele disse assim, somos. Podia ter essa lei aqui, né? Um ano sem trabalho. Exato. Exatamente. Então perceba, pessoal, que essa história aí, qual que é a fonte histórica? Tem alguma fonte histórica? Flávio José. Teológica? Flávio José. Quem é Flávio? Flávio José é Antiguidades, ou História dos Hebreus. Página 536. Da página 536 até a página 540. Então, todos esses acontecimentos, ele aconteceu e ficou um registro público. Olha, pelo menos o Flávio Josefo assim demonstra, né? Então, no mínimo, suponhamos que, Luiz, vamos questionar historicamente. No mínimo, a gente sabe que é o que os judeus acreditavam. Eles sabiam. E isso é bem provável mesmo que aconteceu, porque eles tinham uma ótima relação com os gregos, cara. Ótimos. Nós já vamos ver como é que o grego entra aqui. Entendeu? Aí, olha só isso aqui, pena que a Leomar não vai ver isso aqui. Sabe o que o sumo sacerdote fez? Pesquisem no ChatGPT. Profecia de um grego no livro de Daniel. Coloca aí no ChatGPT. Profecia de um imperador grego no livro do profeta Daniel. Luiz, Oi. Eu acho que tem um comentário que fala sobre a história dos romanos, aí mostra o Alexandre o Grande e fala um pouco sobre essa conversão dele. Ah, é? Que massa, não sabia não. Quem achou o texto? Que vai vir um imperador grego. Daniel capítulo 21. Leia aí, bem alto. O bode chegou ao carneiro com furiosa força, feriu o carneiro, quebrou-lhe os 2 chifres e o lançou por terra. Continua. Aí no... Ninguém achou o texto? É Daniel 8, de 21 a 22 e o 11. Leia do 21 a 22.
Enfim, então depois vocês leiam lá o livro do profeta Daniel na casa dele, na casa de vocês. Quando o Alexandre o Grande se converte, sabe o que o sumo sacerdote faz? Alexandre, vem aqui, vamos ler um pouco da Bíblia. Ele chegou, chamou Alexandre o Grande, pegou o livro do profeta Daniel e abriu nesse capítulo que você citou e fala sobre um imperador que crescerá, que vai dominar os outros impérios e que, acho que se não me engano, dominaria o Medos e os persas, seria grego. E o sumo sacerdote diz para ele, diz aqui, e o sumo sacerdote olha para Alexandre o Grande e diz assim: Alexandre, esse imperador é você. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, seu reino se dispará e será repartido entre os 4 ventos do céu. E foi o que aconteceu Não depois que... passará para os seus descendentes o seu reino. Não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outro. E foi O rei do sul. o que o Alexandre praticamente tinha acabado de fazer. Ele tinha acabado de dominar esses povos. Então, foi o que aconteceu mesmo. Depois que ele morreu, se dissipou e etc. E ele falou assim: você é este cara. Você é este cara. O Alexandre Grande ofereceu sacrifícios. Eles oraram pelo sumo sacerdote, ou pelo Alexandre Grande, que Deus o direcionasse, que o guiasse, que seria um império de paz, um reino de paz, que ele fosse bom, etc, etc, etc. E veja só, na página 540, olha o que o Flávio José diz. Alexandre, página 540, o que acontece? Eu tenho ele digitalmente, então pode ser se a pessoa pega o físico, pode ser que está na página diferente. Porém, eu mando para vocês o digital, já mostrando a página lá para vocês conferir, tá? Ó, Alexandre o Grande morreu depois de vencer os persas e tratar Jerusalém do modo como falamos. Então, o relacionamento dos judeus com os gregos começa como? Assim. Ok? Podemos continuar? Alexandre o Grande morreu. Depois que Alexandre o Grande morreu, o que acontece? Tem um primeiro sucessor e tem um segundo. O segundo sucessor se chama Ptolomeu. Esse Ptolomeu tinha um auxiliar da biblioteca chamado Demétrio. Esse ajudante dele, chamado Demétrio, foi para uma reunião com o rei Ptolomeu, o imperador, e o Ptolomeu era muito inteligente. E ele tinha um sonho de ter a maior biblioteca do mundo com os livros mais importantes do mundo. Ptolomeu, então, olha... Pessoal, olha, vou ser bem sincero para você. Eu queria, na verdade, nessa aula aqui, pegar e ler. Tudo isso aqui. Ler. Porque tem tanta coisa tão maravilhosa nessa história, tão linda, tão incrível, que a minha memória pode falhar. Porém, se eu ficar lendo aqui, vocês vão dormir. Então eu não vou ler. Eu vou confiar na minha memória e vou ir falando. Mas depois, quando vocês puderem, leiam, tá bom? Então Ptolomeu, o Demétrio chega na frente do... Ptolomeu é o imperador agora, depois que Alexandre morre. Olha a história. Alexandre o Grande morreu, teve um sucessor e depois teve outro sucessor, Ptolomeu. Ptolomeu é o imperador. O Demétrio é o responsável pela biblioteca e chegou no imperador. E o imperador perguntou: Demétrio, quantos livros nós temos na nossa biblioteca? Vossa Excelência, Vossa Alteza e Grandeza, temos 200 mil. Imagina, 200 mil escrito à mão. Mas em breve chegaremos em 500 mil. Porém, rei, olha só. Como é que tem a ver o judeu aqui? Porém, ó rei, existe um livro que está faltando na nossa biblioteca, mas ele não é qualquer livro. Ele é o livro dos livros. Ele é o livro onde os oráculos e segredos de Deus estão contidos. Ele é o livro que apresenta a sabedoria divina, a sabedoria dos homens que Deus levantou, que apresenta os poderes e etc. E começa a exaltar esse livro, exalta esse livro. Esse livro precisa estar aqui, ó rei. Aí o rei pergunta: qual é esse livro? Meu senhor, é o livro dos judeus. Pois o Deus deles é o verdadeiro Deus. E por que há essa memória aqui? Por conta de...
Aí o rei Ptolomeu fala, então vamos fazer. Mas o Demétrio disse, mas nós temos um problema, ó rei. A língua deles é complicada. As letras daquele idioma hebraico é tudo estranho. Tudo um negócio quadrado, lê de ao contrário, eu não consigo entender, ó rei. Seria bom, ó grande rei, que o senhor mande uma carta para o sumo sacerdote atual, que já não era o Jado, tá? O da época aqui do Alexandre já tinha morrido, já era outro sumo sacerdote. Mande uma carta para o sumo sacerdote atual e peça para que ele escolha sábios do seu próprio povo para traduzir o Antigo Testamento, que era qual língua? Para o nosso idioma. Qual era o idioma deles? Aqui começa o grego a entrar profundamente mais ainda no meio do judeu. Aí o rei disse assim, beleza, eu vou mandar uma carta. Mas aí um funcionário disse assim, ó rei, mas veja bem, não é legal que você envie essa carta, sabe por quê? Porque um antigo sucessor nosso, eu acredito que o povo, na verdade, contrário às decisões dos nossos imperadores, que eram benéficos com Israel, alguns nossos ainda têm escravos judeus aqui. Tem soldado nosso que tem escravo judeu. Tem família que tem escravo judeu. Não faz sentido, ó rei, nós enviarmos mensagem para o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, do maior Deus, do Deus poderoso, do Deus sábio, sendo que a gente está escravizando o povo dele. Tem gente que quer escravo. Então o que devemos fazer? Perguntou o imperador. Aí os funcionários dele responderam, Senhor, vamos libertá-lo. Ou seja, uma libertação diz... O que aconteceu lá no Egito? Tá bom? O que acontece? O rei faz colou no Facebook lá. Faz um como é que fala? Tipo um pronunciamento, né? Que tinha um período de tempo, se você tivesse um escravo judeu, você tinha que chegar até ele ia te pagar o valor do escravo judeu para você e ainda mais o valor em cima. Então o imperador comprou todos os escravos judeus, que se eu não me engano, era mais de 100 mil, e libertou todos. Depois que ele fez isso, ele enviou... Nossa! Que pena, eu esqueci de enviar foto para vocês e está gravando ali. Depois eu envio. Ou melhor, meu bem, pause a gravação. Eu vou enviar para vocês agora... Eu vou pausar para enviar para eles a foto de alguns presentes que o imperador grego enviou para os judeus e para o sumo sacerdote.